Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Daniel, eu sou professor de Química, né, aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFES, do campus de Caraúbas, e estou aqui hoje para trabalhar um pouquinho, discutir um pouquinho com vocês sobre um tema extremamente importante da área de Química, né, no qual várias questões anualmente, né, estão sendo apresentadas no Enem, tá certo? Então, a gente hoje vai discutir um pouco sobre esse tema de termoquímica, mas antes eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite do pessoal do Engenheiros Solidários, né, que tem realizado esse belíssimo trabalho de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu espero poder continuar contribuindo com vocês nesse projeto fantástico, né, que é o Enem Solidário. Perfeito? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema de termoquímica, que é um tema muito vasto, né, muito buscado e trabalhado aí nas questões do Enem, da área de Química, e que exigiria um tempo muito mais elevado, né, de aula para que a gente pudesse trabalhar com todas as leis da termodinâmica, né, mas, como o nosso tempo ele é um pouco reduzido, eu escolhi alguns pontos principais desse conteúdo de termoquímica para trabalhar aqui com vocês, né, com base nessas últimas questões que vêm caindo no Enem nesses últimos anos. Perfeito, gente? Então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir para entender algumas questões relacionadas à termoquímica, à termodinâmica química, é a natureza da energia. Né? Então, é necessário que a gente examine, né, as formas em que a matéria ela pode possuir energia e como é que essa energia ela vai ser transferida de uma parte da matéria para outra. Então, isso é extremamente importante que a gente consiga entender e que fique claro na nossa cabeça, tá certo? Então, a energia ela pode ser utilizada para atingir dois tipos básicos de objetivo. O primeiro deles, o trabalho, tá certo? Que é a energia usada para fazer com que um objeto se mova. E o segundo objetivo, que é o calor, que é a energia usada para fazer com que a temperatura de um determinado objeto ela aumente, perfeito? Então, a gente tem que ficar com isso muito bem claro, esses dois objetivos principais, no qual a energia ela pode ser utilizada, tanto para realizar trabalho, como para realizar calor. No caso, a gente consegue observar através do aquecimento de um determinado objeto, do seu aumento de temperatura, perfeito? Então, esses são dois pontos principais iniciais da nossa discussão. Um outro ponto importante é que a gente entenda as formas com que a energia ela pode se apresentar. Então, a energia ela pode se apresentar na forma de energia cinética e na forma de energia potencial. A energia cinética ela vai ser a energia que está associada ao movimento, né? Aquela formulazinha que a gente sempre visualiza lá no ensino médio. Energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade elevada ao quadrado. Tá certo? Então, a energia cinética ela é a energia do movimento, está associada ao movimento. Já a energia potencial, ela é a energia que um objeto ela vai possuir em virtude da sua posição. Ela está relacionada à posição do determinado objeto. E essa energia potencial, é interessante destacar que ela pode ser convertida em energia cinética, tá certo? Como, por exemplo, se nós observarmos um ciclista no topo de um morro. Um ciclista no topo de um morro tem associado a ele uma determinada energia potencial. E considerando esse exemplo, à medida com que o ciclista ele se desloca do topo desse morro até a sua base, ele vai ganhando velocidade, enquanto essa bicicleta ela vai descendo a colina, tá certo? Então, essa energia potencial que ele tinha inicialmente, ela vai diminuindo à medida com que o ciclista, né, juntamente com a bicicleta, ele vai descendo esse morro, né? No entanto, essa energia, ela simplesmente não desaparece. Essa energia potencial que ocorre, na verdade, é que ela está sendo convertida em energia cinética, certo? Então, essa energia potencial, ela vai ser convertida em outras formas de energia. A primeira delas, como eu disse a vocês, é a energia cinética, que é a energia associada ao movimento ali da bicicleta, descendo o morro ou a colina, tá certo? E a segunda energia é exatamente o calor, que vai ser gerado em função do atrito dos pneus com o solo. Então, nós temos a energia potencial se transformando em energia cinética e se transformando em calor, através do atrito que o pneu vai exercer em relação ao solo. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Um outro ponto importante no conteúdo de termoquímica, para que a gente chegue e consiga responder algumas questões que eu trouxe aqui para vocês, é o conceito de sistema e vizinhança. Isso também tem que estar muito claro na cabeça de vocês.
o que seria o sistema e o que seria a vizinhança. O sistema vai ser exatamente aquela parte do universo no qual a gente está interessado, tá certo? Nós temos até um exemplozinho aqui, né, que a gente pode discutir. E a vizinhança é todo o resto do universo, tá certo? Então, no universo nós temos o sistema e temos a vizinhança. O sistema é toda aquela parte que nós temos interesse e a vizinhança é todo o restante que compõe o nosso universo, tá certo? Então, nós temos um exemplozinho aqui de um pistão, tá bom? Onde dentro desse pistão nós temos um determinado gás que está sob aquecimento, né? Então, o nosso sistema vai ser a nossa parte de interesse. É isso que nós temos aqui. Enquanto que todo o restante vai ser a nossa vizinhança, tá bom? Perfeito? E é importante ficar claro que existem 3 tipos de sistemas, tá certo? Nós podemos ter o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. O sistema aberto, que está representado aqui através dessa imagem à esquerda, certo? Ele vai trocar energia e matéria com a vizinhança. Como o próprio nome diz, o sistema ele está aberto. Então, qualquer reação que venha a acontecer, vai acontecer com troca, tanto de energia como de matéria com a vizinhança. Já o sistema fechado, ele vai ocorrer com a troca de energia com a vizinhança. Por quê? Como o próprio nome diz, o sistema ele está fechado. Se ele está fechado, não vai haver alteração de massa, apenas vai haver troca de energia com a vizinhança. E o terceiro tipo de sistema, que é o sistema isolado, aí sim, nós não vamos observar nem troca de energia e nem troca de massa, de matéria com a vizinhança. Perfeito? Então, são esses 3 tipos de sistemas que nós temos que considerar para conseguir entender bem o conteúdo de termoquímica, tá certo? E aí a gente chega em outro ponto também importante, que está relacionado com a transferência de energia, né? Então, nós vimos lá que nós temos 2 objetivos, né, a serem observados, que é justamente a realização de trabalho e de calor. Então, essa transferência de energia, essa energia, ela pode ser transferida justamente através da realização de trabalho e de calor. O que seria o trabalho? O trabalho ele vai ser o produto da força aplicada em um objeto em função de uma determinada distância. Então, o trabalho ele pode ser calculado através dessa equaçãozinha, onde eu tenho W igual a F vezes D, ou seja, trabalho igual a força vezes a distância, né, compreendida ali naquele sistema. Perfeito? E o segundo ponto que nós temos é em relação ao calor. O que seria calor? O calor é exatamente a transferência de energia entre 2 objetos. Lembrando que o calor ele flui normalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso a gente não pode esquecer. Então, a transferência de calor ela vai sempre ocorrer do corpo mais quente, né, que eu tenho maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. E a energia em si vai ser exatamente essa capacidade, né, que o meu sistema ele vai ter tanto de realizar trabalho, como também de transferir calor. Perfeito? Tranquilo? E aí a gente chega no que a gente chama de primeira lei da termodinâmica, tá certo? Observe que eu estou fazendo um resumão aqui, né, de todo o conteúdo para que a gente consiga, em um pequeno espaço de tempo, abordar o máximo, trazer o máximo de informações possíveis, tá certo? Como eu disse, o conteúdo de termoquímica, ele é muito extenso, né? Então, para isso, para que a gente consiga abordar, a gente vai ter que trazer alguns pontos particulares para que a gente, pelo menos, consiga entender um geral do capítulo de termoquímica, tá certo? Então, na primeira lei da termodinâmica, a gente tem que observar que qualquer energia perdida pelo sistema tem que ser aproveitada pela vizinhança e vice-versa. Tá certo? A energia, ela não vai ser, simplesmente, ela não vai desaparecer. Então, a energia, se ela é perdida, né, pelo sistema, ela tem que ser aproveitada pela vizinhança, ou se ela é perdida pela vizinhança, ela tem que ser aproveitada pelo sistema, tá certo? Ou seja, a energia, ela é conservada. Então, para que a gente possa aplicar a primeira lei da termodinâmica, né, quantitativamente, a gente deve definir mais precisamente a energia desse sistema. E é isso que a gente vai começar a discutir um pouco melhor agora, tá certo? Então, a energia de um determinado sistema, ela pode ser entendida como sendo a energia interna. Então, a energia interna, ela vai ser exatamente a soma da energia cinética e potencial de um sistema que nós vimos lá no início da nossa discussão. Então, imagine o seguinte, imagine que iniciamos um sistema com uma energia interna inicial, ou seja, é inicial. O sistema, ele sofre uma mudança, tá certo? Imaginem isso daí, que pode envolver
tanto trabalho como calor sendo transferido. Após essa mudança, né, após essa realização tanto de trabalho ou de calor transferido, a energia interna final do sistema vai ser E final. Então, a variação de energia interna após essa transformação, ela pode ser calculada através do conhecimento da energia final menos a energia interna inicial. Então, essa variação de energia, ela vai ser igual à energia final menos a energia inicial. Então, nós não precisamos saber, na verdade, os valores reais da energia final e energia inicial para o sistema. Para que a gente possa aplicar a primeira lei da termodinâmica, a gente precisa apenas saber da variação da energia. Então, não importa o valor da energia final, o valor da energia inicial. Para que a gente possa aplicar quantitativamente a primeira lei da termodinâmica, nós temos que saber da variação da energia interna. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos seguir. Aqui nós temos uma imagenzinha onde a gente vai ter uma determinada espécie, a água líquida, se transformando em hidrogênio, né, H2 gasoso e O2 gasoso, né? Da mesma forma, o processo inverso, H2 gasoso e O2 gasoso se transformando em H2O líquido, tá certo? Então, um sistema composto de H2 gasoso e O2 gasoso vai ter mais energia interna. Nós temos aqui nessa imagem aqui a energia aumentando, né, no eixo Y. Então, essas espécies aqui, elas vão ter mais energia interna do que um sistema composto somente por água líquida, tá certo? E um sistema, ele vai perder energia, ou seja, a variação de energia interna vai ser menor que zero, quando H2 e O2, eles são convertidos em água. Então, quando H2 e O2 é convertido em água, certo? O seu patamar energético, ele vai diminuir. Então, a energia final é menor do que a energia inicial. Consequentemente, a variação de energia vai ser menor do que zero, tá certo? Se ele ganha energia, ou seja, variação de energia maior que zero, quando a água ela se decompõe nas suas espécies isoladas, em H2 e em O2. Quando a água ela se decompõe e forma H2 e O2, nós temos um aumento do patamar energético, ou seja, a energia final vai ser maior do que a energia inicial. Como a variação de energia é igual a E final menos E inicial, eu vou ter uma variação de energia interna maior do que zero, nesse caso que eu estou apresentando para vocês. Então, é justamente isso que eu digo aqui. Um valor positivo para a variação de energia interna ocorre quando E final é maior que a inicial, indicando que o sistema ganhou a energia da sua vizinhança, tá certo? E o valor negativo para o ΔE é obtido quando o E final é menor do que o E inicial, indicando que o sistema perdeu energia para a sua vizinhança, tá bom? Então, agora, a gente vai trazer exatamente a relação entre a variação de energia interna e o calor e o trabalho, perfeito? Então, a energia, como a gente já discutiu, ela não pode ser criada ou destruída, né? Então, a energia do sistema mais vizinhança, ela vai ser sempre constante, tá certo? O que ocorre é a transferência de energia entre esses meios, entre o sistema e entre a vizinhança. Então, toda a energia transferida de um sistema deve ser transferida para as suas vizinhanças e vice-versa, ou seja, toda a energia da vizinhança deve ser transferido para o sistema. Então, a partir da primeira lei da termodinâmica, o que é que a gente tem? Quando o sistema ele sofre qualquer mudança física ou química, a variação obtida em sua energia interna, ou seja, o ΔE, é dado pelo calor adicionado ou liberado pelo sistema, que mais o trabalho realizado, certo, pelo sistema ou o trabalho realizado no sistema, né, pela vizinhança no sistema, tá certo? Então, a variação de energia interna, considerando todas essas observações que foram apresentadas para a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor mais a quantidade de trabalho, seja o calor transferido para a vizinhança ou absorvido pelo sistema, seja o trabalho realizado na vizinhança ou o trabalho realizado no sistema, tá certo? Então, lembrem sempre, variação de energia interna é igual a calor mais trabalho. Perfeito? Tranquilo? Então, nós temos aqui exatamente algumas relações para que a gente possa discutir e entender melhor tudo isso. Então, se nós temos o calor saindo da vizinhança e entrando no sistema, ou seja, o sistema absorvendo o calor, nós temos que o calor ele vai ser maior do que zero, não é? Se nós temos o trabalho sendo realizado da vizinhança no sistema, nós vamos ter um trabalho maior do que zero. Então, lembrando lá da equação, onde eu tenho que variação da energia interna é igual a calor mais trabalho,
Se o calor é positivo e o trabalho é positivo, a minha variação de energia interna ela vai ser também positiva, ou seja, ela vai ser maior do que zero. No entanto, existem outras relações que, observando a minha equação, né, que traz lá a primeira lei da termodinâmica, né, nós podemos realizar, que são essas relações que estão apresentadas aqui na tabela 5.1, de conversão de sinais utilizados e a relação entre Q, trabalho, e variação de energia interna, tá bom? Então, existe uma convenção de sinal para a quantidade de calor, tá certo? Se o calor ele é maior que zero, significa dizer que o calor ele é transferido da vizinhança para o sistema, ou seja, o sistema absorve calor. Se o calor ele é menor do que zero, isso é convenção, perfeito, gente? Se o calor ele é menor do que zero, significa dizer que o calor ele foi transferido do sistema para a vizinhança, tá certo? Da mesma forma, nós também temos a conversão para o sinal de trabalho. O trabalho sendo maior que zero, significa dizer que o trabalho ele foi realizado pela vizinhança no sistema. Se o trabalho ele é menor do que zero, significa dizer que o trabalho ele foi realizado pelo sistema na vizinhança. Então, fiquem sempre atentos aos sinais de Q, que é a quantidade de calor, e o sinal de trabalho, tá certo? Que é W, perfeito? Então, fazendo essa relação, se nós temos Q maior do que zero e trabalho maior do que zero, olhando para a equação, ΔE é igual a Q mais trabalho. Se eu tenho Q maior do que zero e trabalho maior do que zero, ou seja, calor sendo absorvido pelo sistema e trabalho sendo realizado no sistema, eu vou ter uma variação de energia interna maior do que zero, tá certo? Se eu tenho Q maior do que zero e trabalho menor do que zero, o sinal de ΔE vai depender dos valores absolutos de Q de trabalho, né? Se em módulo o trabalho ele for maior do que a quantidade de calor, minha variação de energia vai ser menor do que zero, né? Se em módulo o Q vai ser maior do que a quantidade de trabalho, a minha variação de energia interna vai ser maior do que zero, tá certo? Então, se eu tenho quantidade de calor maior do que zero e trabalho menor do que zero, o sinal de ΔE vai depender da magnitude, né, dos valores absolutos aí, tanto de Q como de trabalho. Da mesma forma, se o calor é menor do que zero e o trabalho é maior do que zero, a variação de energia interna vai depender exatamente dos valores absolutos de Q e de trabalho, da mesma forma que eu expliquei para vocês. Estão compreendendo? E se Q ele é menor do que zero, né, um valor negativo, e o trabalho ele é menor do que zero, ou seja, também negativo, a variação de energia interna também vai ser negativa, né? Variação ΔE vai ser menor do que zero. Tranquilo? Compreendido? Então, vamos seguir. Outro ponto extremamente importante quando a gente está trabalhando com transferência de calor, tá certo? Com o calor emitido ou absorvido através de reações químicas. São exatamente aqueles processos que são conhecidos como processos endotérmicos e processos exotérmicos. Né? A gente vai trabalhar muito disso e vocês veem muito isso nas questões do Enem, ano após ano, certo? Esses conceitos de endotérmico e exotérmico, eles são abordados no exame, tá certo? Então, o que seria um processo endotérmico? Um processo endotérmico, ele vai absorver calor da vizinhança. Então, uma reação endotérmica, ela vai se mostrar fria, certo? Então, quando você solubiliza, por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, em água, você pode observar que o recipiente ele vai resfriar. Por quê? Porque o sistema absorveu o calor da vizinhança para que esse sal ele possa ser solubilizado em água, tá bom? Então, você tem aí uma reação endotérmica, onde eu absorvo o calor da minha vizinhança para que essa reação ela possa acontecer. Já o processo exotérmico, ele é o inverso, ou seja, é um processo onde eu tenho transferência de calor para a vizinhança. Se eu promovo uma reação química onde eu transfiro calor para a minha vizinhança, essa reação, ela é uma reação exotérmica, tá certo? Se você pegar hidróxido de sódio, que é a soda cáustica que vocês têm em casa, e solubilizar um pouquinho em água, vocês vão poder observar que essa reação é uma reação exotérmica. Vocês observam isso através do aumento de temperatura do recipiente, tá certo? Então, essa será uma reação exotérmica, uma reação que libera energia para a vizinhança, perfeito? Tranquilo? E aí a gente chega no ponto, né, que é um dos pontos principais da nossa aula, né, de termoquímica, lembrando que a gente está trabalhando apenas com a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Que é a parte onde a gente vai abordar a entalpia.
Então, a gente sabe, como eu vinha dizendo aqui para vocês, as reações químicas que liberam ou que absorvem energia, as reações químicas, elas podem absorver realmente uma determinada quantidade de calor, ou elas podem liberar uma determinada quantidade de calor. No entanto, elas também podem provocar a realização de trabalho. Existe uma reaçãozinha bem simples que eu posso apresentar aqui para vocês, que está nesse exemplo, onde o zinco metálico, ele vai reagir com o H+, tá certo? Aquoso, formando zinco 2+, e H2 gasoso, tá certo? E aí, a partir do momento que a gente promove essa reação química, a partir do momento que a gente tem como produto dessa reação um determinado gás, no caso aqui é o H2 gasoso, e esse recipiente está ligado a um pistão, por exemplo, esse gás produzido ele pode ser utilizado para realizar trabalho, ou seja, ele pode ser utilizado para mover esse pistão, tá certo? Então, esse é um exemplo de uma reação química que, além da transferência de calor que existe, ela também pode realizar trabalho, tá certo? No entanto, muitos dos exemplos que a gente vai trabalhar, quando a gente está trabalhando com entalpia, com calores de reação, a gente trabalha com a pressão constante, tá certo? Então, quando a variação de entalpia ela é igual ao calor obtido ou despendido, significa dizer que nós estamos trabalhando com esse sistema reacional a uma pressão constante, tá certo? Então, a pressão constante, o ΔH da minha reação, ele vai ser igual à quantidade de calor absorvido ou a quantidade de calor despendido, né, a partir dessa minha reação. Se ela é uma reação endotérmica, o ΔH vai ser igual à quantidade de calor absorvido pelo sistema. Se essa minha reação ela é uma reação isotérmica, o ΔH da minha reação, a entalpia da minha reação, ela vai ser um valor negativo, né, ou seja, a quantidade de calor ela vai ser igual à quantidade de calor despendido, né, liberado pela minha reação química para a vizinhança, do meu sistema para a minha vizinhança. Então, aqui eu trago um exemplozinho para vocês, onde se o calor ele está sendo absorvido pelo sistema, significa dizer que o calor ele é positivo, não é isso que nós vimos há pouco tempo? Se o calor ele está sendo absorvido pelo sistema, Q é maior do que zero. Se Q é maior do que zero, e sabendo que a pressão constante, a entalpia, o ΔH, ele é igual à quantidade de calor, então significa dizer que o meu ΔH também vai ser maior do que zero. Se ele é maior do que zero, certo? Significa dizer que a minha reação ela é uma reação endotérmica. Lembrem sempre disso. ΔH maior do que zero, reação endotérmica. O sistema ele absorve energia. Se o ΔH, por sua vez, é menor do que zero, como a gente pode observar aqui do lado direito, onde o calor ele está sendo liberado pelo sistema para a vizinhança, né? Se o ΔH ele é menor do que zero, significa dizer que a minha reação ela é uma reação exotérmica, tá certo? Então, lembrem sempre disso, ΔH maior do que zero, né? Eu estou absorvendo calor, né? Então, eu tenho uma reação endotérmica acontecendo. Se o meu ΔH é menor do que zero, eu estou liberando calor através da minha reação química. Então, o meu processo ele é um processo exotérmico, perfeito? E aí, gente, a partir do conhecimento dessas entalpias de reação, né, nós temos como calcular exatamente as entalpias de cada reação química, nós temos como calcular o ΔH. Então, a entalpia de reação, ela vai ser a variação de entalpia, certo? De uma reação química, ela vai ser exatamente a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Então, esse ΔH de reação, essa entalpia de uma determinada reação química, ela vai estar diretamente relacionada com a diferença entre a entalpia que eu tenho associada aos meus produtos e a entalpia que eu tenho associada aos meus reagentes. Essa entalpia de reação, ela é também chamada, né, uma outra nomenclatura que vocês podem encontrar, também de calor de reação. Então, toda reação química ela vai ter um determinado calor de reação associado a ela, seja um processo endotérmico, seja um processo exotérmico, perfeito? E aí eu tenho 3 pontos principais a abordar aqui para vocês, né, de observação antes da gente começar a resolver algumas questões. O primeiro deles é que a entalpia ela é uma propriedade extensiva, tá certo? Ou seja, ela é diretamente proporcional à sua quantidade. A maior parte das questões que vocês vão observar e vocês vão encontrar lá no Enem, historicamente, o Enem eles nos diz isso, tá certo? Vai estar associada à estequiometria da reação,
tá certo? Então, vocês têm que ficar sempre atentos a isso. Além do conhecimento de termoquímica, vocês têm que ter também conhecimento sobre estequiometria. É outro conteúdo extremamente importante que geralmente está associado a diversos outros assuntos da área de química. Então, a maior parte das questões que a gente vai encontrar lá do Enem, historicamente falando, vai trazer a relação entre termoquímica, certo? E estequiometria. Então, vocês vão precisar caminhar juntos, né, em termos de conhecimento dessa área, tá certo? Então, essa informação é importante, que o ΔH, a entalpia, ela é uma propriedade extensiva, então ela vai depender da quantidade das espécies que a gente tem. Eu trago um exemplo. Eu tenho aqui CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, formando CO2 gasoso mais 2H2O líquido. O ΔH dessa reação é de menos 890 kJ, tá certo? Se eu multiplico essa minha reação aqui, essa minha equação química por 2, se eu dobro, né, os coeficientes estequiométricos que a gente tem aqui, eu também vou dobrar o meu ΔH. Então, se eu multiplicar essa minha reação por 2, eu vou multiplicar o meu ΔH por 2. Se eu dividir essa minha reação por 2, eu vou dividir o meu ΔH por 2, tá certo? Por quê? Porque o ΔH é uma propriedade extensiva, depende da quantidade das espécies. Lembrem sempre disso, perfeito? Segunda observação, quando a gente inverte uma reação química, nós alteramos o ΔH. Por quê? Porque esse ΔH que está apresentado aqui para vocês, ele é o ΔH referente à minha reação direta, tá certo? E não a minha reação inversa. Então, se a minha reação direta é uma reação exotérmica, como eu estou apresentando aqui para vocês, a minha reação inversa, ela é uma reação endotérmica. Então, se por algum motivo eu tiver que inverter a minha reação química, eu tenho que lembrar também de inverter o meu ΔH, né? Eu digo inverter assim, mas na verdade é mudar o sinal do ΔH, tá certo? Então, não esqueçam disso. Sempre que eu necessitar inverter uma reação química, eu tenho que alterar o ΔH. Por quê? Porque se uma reação direta é exotérmica, a reação inversa ela vai ser uma reação endotérmica obrigatoriamente, tá certo? E outro ponto importante, só para chamar a atenção aqui para vocês, é que a entalpia ela vai depender do estado físico das espécies. Então, se eu tenho água líquida se transformando em água gasosa, eu vou ter um ΔH associado de mais 88 kJ, tá certo? Se eu tivesse água gasosa se transformando em água líquida, eu teria um ΔH de menos 88 kJ, tá certo? Então, lembrem que o ΔH ele vai depender também do estado físico das espécies que eu estou trabalhando, perfeito? E aí, gente, o último ponto teórico que a gente vai discutir para partir realmente para as questões que eu trouxe aqui para vocês é a lei de Hess, tá certo? Então, se uma reação química ela é executada em uma série de etapas, o ΔH para a reação vai ser igual à soma das variações de entalpia para as etapas individuais. Então, isso é um artifício, né, que nós utilizamos para que a gente possa calcular o ΔH de uma determinada reação química global, né? Nós utilizamos os ΔHs das etapas individuais. Então, muitas das reações químicas, elas acontecem em diferentes etapas reacionais. Então, para que eu consiga calcular o meu ΔH da minha reação global, eu posso considerar, né, calcular ele a partir dos ΔHs das minhas etapas individuais. E aí eu trago um exemplozinho aqui para vocês. Né? CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, formando CO2 gasoso mais 2H2O líquido, onde eu tenho um ΔH de menos 802 kJ, tá certo? E aqui eu tenho outra etapa, 2H2O gasoso, formando 2H2O líquido, tá certo? A minha reação global, ela vai ser CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, formando CO2 gasoso, mais 2H2O líquido, tá certo? Então, o que é que vai ocorrer aqui? Eu vou somar, né, e também eliminar algumas espécies das minhas etapas reacionais com o intuito de obter a minha reação global, tá certo? Então, quando eu olho para a minha reação global, eu não observo nela a água gasosa. Então, significa dizer que a minha água gasosa ela vai ter que ser eliminada nas minhas etapas. Então, eu vou ter que buscar artifícios para que eu consiga eliminar. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples, eu tenho a mesma quantidade de água gasosa aqui nos meus reagentes,
dessa minha etapa, igual à quantidade de água gasosa que eu tenho no produto dessa outra etapa. Se essas quantidades elas fossem diferentes, como por exemplo, vamos supor, se aqui eu tivesse 1 H2O, certo? Eu teria que multiplicar essa minha reação por 2, tá certo? Para que eu pudesse eliminar 2 H2O com 2 H2O. Tá certo? Se eu tenho uma espécie no reagente e eu tenho uma espécie no produto, eles se eliminam. Se eu tenho espécie no reagente em uma etapa e espécie no reagente em outra, elas somam. Se eu tenho uma espécie no produto de uma etapa e outra espécie no produto de outra etapa, elas também se somam. Se forem uma no reagente e outra no produto, elas se eliminam. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, como nós temos quantidades iguais aqui, eu vou eliminar 2H2O gasoso com 2H2O gasoso. Não tenho nenhuma outra espécie que vá se repetir aqui nas minhas duas etapas, então eu vou somar e obter a minha equação global. Então eu vou ter CH4 aqui, mais 2O2 gasoso aqui, formando CO2 gasoso aqui, mais H2O líquido aqui, tá certo? Da mesma forma que eu somei as minhas etapas, eu vou somar os meus ΔH. Então eu vou ter menos 802 kJ, mais menos 88 kJ. Então, eu vou ter menos 802 kJ, menos 88 kJ, dando menos 890 kJ. Então, utilizando a lei de Hess, eu consigo obter o meu ΔH da minha reação global, tá certo? Então, a gente vai ver 2 exemplos que eu coloquei de questões do Enem que utilizam o conhecimento de ΔH de reação, perfeito? Então, vamos lá para os nossos exemplos, que é o ponto principal da aula de hoje, aplicar os conhecimentos que foram discutidos aqui. Então, lá no Enem, na prova de 2014, nós tivemos um exemplo de termoquímica. Esse exemplo ele diz o seguinte: a escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa, tá certo? O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. Então, a gente tem aqui um quadro onde eu tenho a entalpia de combustão de diversas substâncias. A gente tem do acetileno, do etano, do etanol, do hidrogênio e do metanol. E aí eu digo, as massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são, respectivamente, iguais a 1 grama por mol, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. E isso a gente obtém ontem na tabela periódica, mas a prova ela já traz essa informação para vocês na questão, tá bom? E aí a gente tem, levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 kg de combustível é o etano, é o etanol, é o metanol, é o acetileno, é o hidrogênio, tá certo? Eu digo a vocês uma coisa, eu conseguiria resolver essa questão simplesmente olhando para ela aqui, de cara eu diria que a resposta correta seria o hidrogênio, tá certo? Por quê? Porque de todas essas espécies, a espécie que tem a menor massa é o hidrogênio. Então, quando a gente vai fazer a relação entre a quantidade de calor, a entalpia de combustão e a massa das minhas espécies, eu vejo que o hidrogênio é aquele que vai ter a maior quantidade de calor associado por grama de material. Isso por quê? Porque eu tenho, na minha questão, eu quero saber para 1 kg de combustível, ou seja, eu tenho 1 kg de acetileno, 1 kg de etano, 1 kg de etanol, 1 kg de hidrogênio, 1 kg de metanol. Então, se eu pegar, né, eu sei que a menor das espécies que eu tenho aqui, de menor massa, é o hidrogênio, é o H2, tá certo? É a molécula de H2. Então, se eu fizer a relação entre cada quantidade de calor e a sua massa molar dessas espécies, eu vou observar que o hidrogênio, a molécula de H2, é aquela que tem a maior quantidade de energia associada por grama de material, certo? Então, eu conseguiria resolver sem fazer nenhum cálculo, mas eu vou apresentar para vocês, tá certo? O cálculozinho, né, dessa questão para que vocês entendam realmente como é que é feito, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol, a massa molar do carbono, que é 12 gramas por mol, a massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa molar de todas as minhas espécies, né? Usando esses valores de massas molares individuais, eu consigo calcular a massa molar do acetileno, do etano, do etanol, do hidrogênio, do metanol, perfeito? Então, a massa molar do acetileno é 26 gramas por mol, a massa molar do etano é 30 gramas por mol, a massa molar do etanol é 46 gramas por mol,
a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, e a massa molar do metanol é 32 gramas por mol, perfeito? Então, observem que aquilo que eu falei para vocês, olha, o hidrogênio, H2, a molécula de H2 é aquela que tem a menor massa, né? A menor massa molar, perfeito? Então, para identificar qual a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 kg de cada combustível, desse que foi apresentado para vocês, basta dividir a entalpia de combustão de cada combustível pela sua respectiva massa molar. Dessa forma, teremos a entalpia de combustão por grama de combustível, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, para o acetileno, eu tenho que o ΔH vai ser igual. O ΔH lá de combustão, a entalpia de combustão é de menos 1.298 kJ por mol, que vai ser dividido pela massa molar do acetileno, 26 gramas por mol. Então, eu vou ter aqui um ΔH de menos 49,9 kJ por grama de material, tá certo? Por grama de acetileno. Lá para o etano, o ΔH vai ser igual a menos 1.558 kJ por mol, dividido pela sua massa molar, que é 30 gramas por mol. Então, eu vou ter um ΔH igual a menos 51,9 kJ por grama de etano. Para o hidrogênio, eu vou ter que o ΔH é menos 242 kJ por mol, que vai ser dividido pela sua massa molar, 2 gramas por mol. E isso vai ser igual a menos 121 kJ por grama de hidrogênio. Para o metanol, eu vou ter que o ΔH é de menos 558 kJ por mol, né, dividido pela sua massa molar, que é 32 gramas por mol, que vai me dar um valor de ΔH igual a menos 17,4 kJ por grama de metanol. Para o etanol, a gente vai ter um ΔH de menos 1.366 kJ por mol, dividido pela sua massa molar, que é 46 gramas por mol. Isso vai me dar um ΔH de menos 29,7 kJ por grama de etanol. Então, gente, observando todas as quantidades de calor por grama de material, já que eu tenho 1 kg de cada combustível, qual será aquele combustível que vai me dar o maior retorno energético? Vai ser exatamente o hidrogênio. Por quê? Porque ele, de todos os combustíveis, é o que vai apresentar a maior quantidade de energia por grama de combustível. Perfeito? Tranquilo, gente? Compreendido? Então, a nossa resposta, né, lá da nossa primeira questão, lá do Enem de 2014, vai ser a letra E, hidrogênio. A molécula de H2 vai ser aquela que vai trazer, né, observando apenas o espectro energético, a maior obtenção de energia. Vai ser aquela substância mais eficiente em termos energéticos. Tranquilo? Compreendido? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Esse nosso segundo exemplo é um exemplo teórico, tá certo? Onde ele diz o seguinte, lá do Enem de 2012, bem interessante. A usina termoelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, ou seja, no carvão mineral, em energia elétrica. Em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? Tá certo? É uma questão que tem associada a quantidade de calor, tem associada a termoquímica, mas é uma questão que traz um contexto, né, bem atual de discussão do panorama energético do nosso país, tá certo? Então, é uma questão bem interessante, apesar de ser lá do ano de 2012, mas esse contexto ele continua sendo discutido mesmo no ano agora de 2020, tá certo? Então, a letra A diz o seguinte, vamos ver qual a sequência que ocorre nos processos de transformação dessa energia, lá do carvão mineral, né, até a obtenção da energia elétrica. A letra A diz o seguinte, a usina transforma diretamente toda a energia química contida no carvão em energia elétrica, usando reações de fissão em uma célula combustível. Não é assim que funciona o processo em uma usina termoelétrica, tá certo? Letra B, a usina queima o carvão, produzindo energia térmica, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores. Não é assim também que funciona numa usina termoelétrica. Vamos lá. Letra C. A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor, tá certo? Então, aquela quantidade de calor gerado pela queima do carvão mineral é utilizado para transformar a água líquida em vapor, né? E a energia contida nesse vapor, ela vai ser transformada em energia mecânica na turbina. Então, esse vapor que é gerado é utilizado para movimentar uma turbina,
certo? Que, por sua vez, vai ser transformada em energia elétrica lá no gerador. Então, esse é o processo, né, dividido em todas as etapas que ocorre lá na termoelétrica. Então, a nossa resposta correta é a resposta, a letra C. Perfeito, gente? Compreendido? A letra D, vamos ver aí o que é que ele diz. Na letra D, a queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial na torre das usinas. Então, não tem nada a ver com o processo que ocorre, né? Essa energia, então, transformada em energia elétrica nas células eletrolíticas, né? Nada tem relação aí uma coisa com a outra. A letra E diz o seguinte: a queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer a água, né? Transformando-se novamente em energia química, não, né? Quando a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica. Não, isso não é, realmente não tem sentido esse processo ocorrer lá nas termoelétricas, né, que tanto existem aí no nosso país. Perfeito, gente? Então, a nossa resposta é a letra C, a nossa resposta correta. Tranquilo? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo ele é bem interessante. Ele vai trazer aí uma relação com o conteúdo de estequiometria, né? Então, ele diz o seguinte, do Enem 2019, né, uma questão bem recente, para vocês verem que esse conteúdo ele está presente em diversas provas, né, recentemente aplicadas no Enem. A glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, né, isso é um problema, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então, nós temos as 2 equações termoquímicas, né, onde eu tenho aqui a primeira, a combustão da glicose, né, onde eu tenho um ΔH de reação igual a menos 2.800 kJ, e nós temos aqui a combustão do ácido lático, né, formando aí com um ΔH de reação igual a menos 1.344 kJ. E aí ele diz o seguinte: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente falando, porque, ou seja, o processo onde há falta de oxigênio, né, e a glicose ela se converte em ácido lático, ele é menos vantajoso, energeticamente falando. Por quê? Certo? E aí, eu tenho aqui as alternativas. Por quê? Porque ele vai liberar 112 kJ por mol de glicose, porque ele vai liberar 467 kJ por mol de glicose, porque ele libera 2.688 kJ por mol de glicose, porque ele absorve 1.344 kJ por mol de glicose, ou porque ele absorve 2.800 kJ por mol de glicose. Então, o que nós temos que fazer aqui é, observando a minha equação global, onde eu tenho a transformação da glicose em ácido lático, tá certo? Calcular o ΔH dessa reação a partir das minhas etapas individuais. É isso que eu tenho que fazer, tá certo? Então, eu vou utilizar a lei de Hess com alguns conhecimentos estequiométricos para resolver essa questão. Então, vamos lá para a resolução. Então, na resolução dessa questão, o que é que nós temos aqui? A nossa equação global é o que ele diz, né, no processo anaeróbico, ou seja, de ausência de oxigênio, onde a glicose se transforma em 2 moléculas de ácido lático, né, nós temos aqui a glicose, C6H12O6, sólido se transformando em 2 CH3CHOH, né, sólido também. Então, essa é a minha equação global. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas etapas individuais, tá certo? E vou organizá-las, né, e somá-las ao final com o objetivo de obter essa minha equação global aqui, tá certo? Então, observando as minhas etapas individuais, o que é que eu tenho? Eu tenho, na minha primeira reação aqui, a glicose, o C6H12O6 aqui no reagente. Então, na minha etapa global, ela está no reagente. Então, eu tenho que manter, significa dizer que eu tenho que manter essa minha reação aqui intacta. Eu não vou poder invertê-la, tá certo? Por quê? Porque a glicose, na minha equação global, ela está no reagente. Então, eu tenho aqui que essa minha etapa de combustão da glicose, ela vai se manter inalterada, tá certo? E a minha outra etapa, que é da combustão do ácido lático, né, eu tenho que utilizar de alguns artifícios. O primeiro deles é a alteração da minha reação, é a inversão da minha reação. E por que eu tenho que inverter? Porque na minha etapa global,
o meu ácido lático ele vai estar no produto da minha reação. E nessa etapa ele está no reagente. Então eu tenho que inverter para que ao somar as minhas equações, né, eu tenha no meu produto o ácido lático. Perfeito? Tranquilo? Compreendido? Só que tem um outro detalhe. Observe que na minha equação global eu tenho 2 moléculas do ácido. Tá certo? E na minha etapa individual eu tenho apenas uma molécula. Então, se na minha etapa global eu tenho 2 e na etapa individual eu tenho uma, eu tenho que multiplicar essa minha reação aqui, essa minha etapa individual, por 2. Lembre que se eu multiplico a minha equação por 2, né, a entalpia é uma propriedade extensiva. Eu também tenho que multiplicar o meu ΔH por 2, tá certo? Então, vamos lá. Eu repeti aqui a minha primeira etapa, né, de combustão da glicose, inverti a minha etapa de combustão do ácido lático, tá certo? De oxidação aqui do ácido lático. Então, invertendo, eu vou ter aqui o meu produto passando a ser reagente e o meu reagente passando a ser produto. E multipliquei toda ela por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6 CO2, 2 vezes 3 moléculas de água dá 6 moléculas de água, 2 vezes 1 do ácido lático dá 2 moléculas do ácido lático, e 2 vezes 3 moléculas de O2 vai dar 6 moléculas de O2. E multipliquei também o meu ΔH. Menos 1.344 kJ vezes 2 vai dar mais 1.688 kJ. Por que mais? Porque eu inverti, tem esse outro detalhe, né, que eu já tinha esquecido de dizer a vocês. Como eu inverti a minha reação, eu também mudo o sinal do meu ΔH. Então, além de multiplicar ele por 2, eu mudei o seu sinal. Então, 2 vezes, quando eu mudo, né, eu passo a ter um ΔH. Quando eu inverto a minha reação, eu passo a ter um ΔH de 1.344. Então, 1.344 vezes 2 vai dar 2.688 kJ positivos, porque eu inverti a minha equação, certo? E aí, esquecendo de colocar isso para vocês. E aí, gente, da forma com que eu tenho aqui, eu consigo somar as minhas etapas individuais, né, e obter a minha etapa global desejada, que é a glicose se transformando, uma molécula de glicose se transformando em 2 de ácido lático, tá bom? E aí eu tenho o seguinte, eu vou ter aqui 6O2, que vai ser eliminado com esse 6O2 dessa outra reação. Eu tenho 6CO2, que vai ser eliminado com 6CO2 dessa minha reação. Eu tenho 6 moléculas de água, que vai ser eliminada a água líquida, que vai ser eliminado com 6 moléculas de água líquida. Lembrem sempre, eu posso ter em reações espécies em estados físicos diferentes. Eu só posso somar ou eliminar, subtrair espécies que estejam no mesmo estado físico. Esse é outro detalhe importante. Então, 6H2O líquido vão ser eliminados com 6H2O líquido. Dessa forma, eu vou ter C6H12O6, que eu tenho apenas esse reagente, indo aqui para a minha equação global, formando o 2CH3CHOHCOOH, que é o ácido lático sólido aqui, indo para o meu produto. E o meu ΔH vai ser igual. Vou somar os ΔHs. Menos 2.800 mais 2.688, que vai dar um ΔH de menos 112 kJ. Perfeito, gente? Dessa forma, com ΔH de menos 112 kJ, o menos significa dizer que a energia ela foi liberada, que esse é um processo exotérmico. Então, retornando lá para a questão, o processo anaeróbico ele é menos vantajoso energeticamente falando, por quê? Porque ele vai liberar 112 kJ por mol de glicose. Como o sinal é negativo, significa dizer que ele está liberando 112 kJ por mol de glicose. Então, a nossa alternativa correta é exatamente a alternativa a letra A. Perfeito, gente? Compreendido? Então, vamos seguir para o nosso próximo exemplo, do Enem de 2018, bem recente. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose é mais uma questão de oxidação da glicose. No organismo humano, libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Isso é uma informação aí adicional. Então, eu tenho aqui a minha reação, né, de oxidação da glicose, C6H12O6, mais 6O2, formando 6CO2, mais 6H2O líquido, com um ΔH aqui de reação de menos 2.800 kJ. Considere as massas molares em gramas por mol do hidrogênio 1,
gramas por mol, do carbono 12 gramas por mol, do oxigênio 16 gramas por mol, né? E o que eu quero saber? Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de letra A, 6,2 kJ, letra B, 15,6, letra C, 70, letra D, 622,2 e letra E, 1.120 kJ. E aí, gente, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá para a nossa resolução. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá certo? Como é que se diz? Calcular a nossa massa molar da glicose, tá certo? Então, considerando aí a massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol, que foi dado lá na questão, massa molar do carbono, 12 gramas por mol, massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol, eu vou calcular a massa da glicose, a massa molar da glicose, do C6H12O6. Então, a massa molar da glicose, né? Por isso que eu digo que vocês têm que ter o conhecimento lá de estequiometria, tá certo? A gente vai ter uma massa molar de 180 gramas por mol. Então, isso significa dizer, se eu tenho uma massa molar de 180 gramas por mol, significa dizer que em 1 mol de glicose eu tenho 180 gramas, tá certo? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Lá na minha questão, eu digo que eu quero saber a quantidade lá de calor, né, associada à oxidação de 1 grama de glicose. Então, se eu tenho 1 grama de glicose, eu vou ter quantos mols, certo? Então, X vai ser igual a 1 sobre 18, X vai ser igual a 5,6 vezes 10 a menos 3 mols de glicose, tá certo? Aquele ΔH que eu tenho lá na questão, de 2.800 kJ, é para 1 mol, certo? Observem lá que é 2.800 kJ por mol. Então, se em 1 mol de glicose eu tenho associado um ΔH de menos 2.800 kJ, certo? Se eu tenho 5,6 vezes 10 a menos 3 mols de glicose, eu vou ter quanto de calor sendo liberado através da oxidação desse número de mols de glicose? X vai ser igual a menos 15,7 kJ. Perfeito, gente? Então, dessa forma aqui, uma questão extremamente simples, onde a gente vai fazer um cálculozinho estequiométrico, né? A gente consegue determinar que a quantidade de calor associada à oxidação de 1 grama de glicose vai ser igual a 15,7 kJ. Que aqui, como ele diz, é mais próximo de... A alternativa mais próxima de 15,7 é exatamente 15,6, é uma questão apenas aí de arredondamento, muito provavelmente 15,6 kJ de calor é desprendido através da oxidação de 1 grama de glicose. Perfeito, gente? Compreendido? Então, questãozinha extremamente simples, né, que dá para resolver rapidinho lá na prova de vocês. E aí vamos para mais um exemplo, né? A letra B é a alternativa correta. Vamos para mais um exemplo. Enem de 2016, tá bom? Atualmente, soldados em campo, sejam em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos. Olha aí que interessante. Sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó, e quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química. Então, eu vou ter aqui magnésio, né, metálico, sólido, mais água no estado líquido, formando hidróxido de magnésio, né, MgOH2 sólido, mais H2 gasoso, mais 350 kJ. Observe que essa questão ela traz uma representação diferente. Ao invés dele trazer o ΔH lá separado, ele traz o ΔH, quantidade de calor, dentro da minha equação química, sendo representado dentro da equação química. E aí vai um detalhe, vocês podem se perguntar, Daniel, mas esse ΔH, essa minha reação, ela é isotérmica ou endotérmica? Pelo enunciado, você já dá até para saber se essa reação é utilizada para aquecer a comida, é porque ela libera calor, ou seja, é uma reação isotérmica, não é isso? Mas é importante que vocês entendam outro detalhe. Se a quantidade de calor ela é apresentada no produto da minha reação, significa dizer que essa reação ela liberou, ou seja, ele é um processo exotérmico. O ΔH é menor do que zero, tá certo? Então, o ΔH seria de menos 350 kJ, perfeito? Se o ΔH ele é apresentado no reagente da minha equação química, significa dizer que essa minha reação ela é endotérmica, ela absorve, ela necessita de calor para acontecer. Tranquilo? Então, só uma observaçãozinha que é trazida aí para vocês nessa questão do Enem de 2016. Então, o aquecimento dentro da bolsa, ele vai ocorrer por causa de quê? Letra A.
redução sofrida pelo oxigênio, que é uma reação isotérmica. Então, que é uma reação exotérmica, tudo bem, a reação ela é exotérmica. Mas a gente observa a redução do oxigênio? Não. Certo? O oxigênio aqui, tanto na molécula de água como na molécula de hidróxido de magnésio, tem número de oxidação -2, tá certo? Então, não ocorre redução aí do estado de oxidação, é mudança do estado de oxidação do oxigênio. Na letra B diz o seguinte, oxidação sofrida pelo magnésio, que é uma reação isotérmica. É uma reação isotérmica, porque a quantidade de calor está aqui no produto, né? Libera calor para aquecer a comida, tá bom? E aí falta a gente identificar. É a oxidação sofrida pelo magnésio? Então, magnésio metálico, número de oxidação 0. Magnésio no hidróxido de magnésio, número de oxidação +2. Então, realmente ocorreu a oxidação, houve uma mudança do estado de oxidação do magnésio 0 para o magnésio +2. Então, é uma reação de oxidação sofrida pelo magnésio, onde essa reação ela é uma reação isotérmica. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, tá certo? Vamos olhar as demais. Redução sofrida pelo magnésio, reação endotérmica, errado todos dois. Oxidação sofrida pelo hidrogênio, que é uma reação isotérmica, certo? Então, o hidrogênio, ele não sofre oxidação, ele sofre redução. Se nós observarmos aqui, a gente tem o hidrogênio de +1 vai para 0, tá certo? E na letra E, redução sofrida pelo hidrogênio, que é uma reação endotérmica. O hidrogênio sofre redução, no entanto, a reação ela não é endotérmica, ela é uma reação exotérmica. Então, a alternativa correta realmente é a alternativa B. Perfeito, gente? Tranquilo? E aí eu trago para vocês o nosso último exemplozinho, para que a gente possa discutir a nossa última questão do Enem agora de 2017, tá certo? Bem recente também, que diz o seguinte: o ferro ele é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, né? E a magnetita e a urstita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido conforme a equação química. Então, a gente tem aqui a equação global de obtenção do ferro sólido, né, e CO2 gasoso, onde eu tenho FeO sólido reagindo com CO gasoso, formando Fe sólido mais CO2 gasoso. Considere as seguintes equações termoquímicas, e aí eu tenho as minhas etapas reacionais, né, para a obtenção da minha etapa global, que está apresentada. Os valores mais próximos de ΔH, padrão de reação, em kJ por mol de FeO, para a reação indicada no FeO sólido, com o CO gasoso é. Então, eu quero calcular o meu ΔH de reação, tá certo? Em kJ por mol de FeO, tá certo? Então, para eu calcular, eu vou utilizar as minhas etapas reacionais. Eu vou utilizar a lei de Hess, tá certo? Então, utilizando a lei de Hess, eu consigo calcular a quantidade de calor por mol de FeO nessa minha reação. Então, vamos lá para o nosso exemplo, tá certo? Para a nossa resolução. Então, aqui na resolução, o que é que a gente tem? A gente tem a nossa etapa global e nós temos as etapas individuais, né, as etapas reacionais que ocorrem. Então, como eu disse a vocês, nós temos que ter um olhar geral das minhas etapas, observando a minha etapa global. Então, o que é que eu observo? Eu observo que, para eu obter a minha etapa global, eu tenho que multiplicar essa minha primeira etapa por 3 e tenho que multiplicar a minha segunda etapa por 2, tá certo? E manter a minha terceira etapa inalterada. Quando eu faço isso, eu consigo eliminar as espécies que estão nas minhas etapas individuais e que não estão presentes na minha etapa global. Esse é o nosso objetivo na lei de Hess. Eliminar espécies que não estão na etapa global. Tá certo? Então, eu preciso multiplicar por 3 a minha primeira etapa e multiplicar por 2 a segunda etapa. Lembrando que, ao multiplicar, eu tenho que multiplicar também o meu ΔH, tá certo? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter, né, multiplicando a primeira por 3, eu vou ter 3Fe2O3, 3 vezes 3CO vai dar 9CO gasoso, 3 vezes 2Fe, vou ter 6Fe sólido, 3 vezes 3CO2 gasoso, eu vou ter 9CO2 gasoso. Multiplicando o ΔH por 3, eu vou ter um ΔH de menos 75 kJ, perfeito? A segunda etapa, multiplicando ela por 2, eu vou ter 2 vezes 3FO, vai dar 6FO sólido. 2 vezes 1 vai dar 2CO2 gasoso. 2 vezes 1 vai dar 2Fe3O4 sólido.
e 2 vezes 1 vai dar 2CO gasoso. Lembrando que eu tenho que multiplicar o meu ΔH, então multiplicando por 2 vai dar menos 72 kJ. A terceira etapa eu mantive ela inalterada, então eu tenho aqui, e aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, eu tenho 3Fe2O3 sólido, e aqui eu tenho 3Fe2O3 sólido. Então eu vou eliminar esses 3Fe2O3 com 3Fe2O3. Eliminei, certo? Tirei ele da minha reação global, não vai estar presente. Eu tenho aqui 9CO, certo? E eu tenho aqui 2CO e 1CO. Então, 2CO com 1CO dá 3CO. Então, 9CO menos 3CO, eu vou ter aqui no meu reagente 6CO, tá certo? Sobrando aqui, que vai estar presente lá na minha equação global. Olhando aqui para o ferro, eu tenho 6Fe sólido. Eu não tenho ferro em nenhuma outra etapa reacional. Então, eu vou ter 6Fe sólido lá na minha etapa global. Eu tenho 9CO2 gasoso. Eu tenho 2CO2 gasoso aqui nessa etapa e 1CO2 gasoso nessa outra. Então, 2 com 3CO2, certo? Então, 9CO2 menos 3CO2 vai sobrar aqui no meu produto 6CO2, que vai estar na minha etapa global. Perfeito? O 6FeO sólido, eu não tenho Fe sólido em nenhuma outra etapa, então eu vou repetir ele aqui na minha etapa global, tá certo? Então, já eliminei todas as outras, eu vou ter aqui na minha etapa global 6Fe sólido mais 6CO gasoso, formando 6Fe sólido mais 6CO2 gasoso. E aí eu vou somar os meus ΔHs, eu vou ter menos 75 mais menos 72 mais 47. Então, menos 75 menos 72 vai dar menos 147. Menos 147 mais 47 vai dar um ΔH de menos 100 kJ. Observe um detalhe, lá nas questões eu tenho uma alternativa com o valor de menos 100 kJ. Então, fiquem atentos, por quê? Porque esse menos 100 kJ é para 6 mols de FeO. Tá certo? Fiquem atentos a isso para vocês não errarem. Lá na questão eu estou pedindo a quantidade em quilojoule por mol de FeO. Significa dizer que eu vou dividir a minha equação global por 6. Consequentemente, também divido o meu ΔH por 6. Então, ao dividir, eu vou ter minha equação global FeO sólido mais CO gasoso, formando Fe sólido mais CO2 gasoso, com o ΔH 100 dividido por 6, de aproximadamente aí, menos 17 kJ por mol de FeO. Essa será a alternativa B, que é a nossa alternativa correta. Perfeito, gente? Tranquilo, compreendido? Então, fiquem sempre atentos a essas informações, ao enunciado da questão. É extremamente importante. O tempo ele é curto, mas vocês têm que fazer uma otimização, fazer uma gestão do tempo na hora da prova de vocês, para que vocês não deixem passar despercebido nenhuma observação dos enunciados das questões. Perfeito, gente? Então, dessa forma, a gente conclui a nossa aula de termoquímica. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, o meu e-mail está na apresentação. Então, podem entrar em contato, que eu vou estar disponível para ajudar vocês. Desejo muito sucesso na prova do Enem de vocês desse ano. Perfeito? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!